Meus irmãos, nós vamos ler do verso 19 até o verso 26. João capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 19 até o versículo de número 26. Todos têm a Bíblia aberta? Vamos fazer a leitura então. João capítulo 4, a partir do verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, Senhor, diante de Ti a nossa vida, Pai, e também essa mensagem. E pedimos ao Senhor que, pela Tua palavra, o Senhor esteja falando aos nossos corações. Pai bendito, que o Senhor esteja, pelo poder do Espírito Santo, rompendo as barreiras que estão em nossos corações. O Senhor vem estar tirando o véu que há em nossos corações, a fim de que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, pela Tua palavra, crermos em Jesus como Senhor e Salvador e prestarmos ao Senhor verdadeira adoração. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, que o inimigo seja repreendido, que haja salvação e vida, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é o texto que vai ali do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 42, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Semana passada nós falamos sobre a água viva. Esse foi o tema da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores. A história toda, meus irmãos, ela gira em torno desses três assuntos, de três assuntos. A história toda gira em torno da água viva, da verdadeira adoração e dos verdadeiros adoradores e também da tarefa missionária, da obra de missão. Amém, queridos? Então, semana passada nós falamos do início, vimos o início desse encontro de Jesus com a mulher pecadora junto à fonte de Jacó. Essa mulher, meus irmãos, que é tratada pelos comentaristas bíblicos como uma mulher imoral, porque era uma mulher que já tinha tido 5 maridos e agora o marido que ela tinha não era dela, ou seja, ela estava vivendo com um marido de outra mulher, Veja o versículo 18, Jesus fala isso, 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu, Se não é dela, é porque é de outra. Então essa mulher era uma mulher imoral. E Jesus, ele vai até ali, aquela cidade onde está aquela mulher, para salvá-la, para resgatá-la. E Jesus falou com a mulher a respeito da água viva. A água viva, meus irmãos, que representa especialmente o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Esse é o significado principal da água viva aqui nesse texto. A água viva é o Espírito Santo de Deus. Mas nós sabemos também que a água viva, ela significa mais de uma coisa. A água viva é o Espírito Santo. A água viva também é a vida eterna e é a palavra de Deus. E essas três coisas, elas estão ligadas, porque Deus traz a salvação pela sua palavra
e pelo seu Espírito. Ou seja, a vida eterna vem pela palavra e pelo Espírito. E essas três coisas juntas representam no seu sentido completo a água viva. E Jesus falou com aquela mulher que quem receber a água viva, ou seja, quem pelo verdadeiro evangelho receber o Espírito Santo e a vida eterna, nunca mais terá sede, e a água viva se tornará dentro daquele que a receber uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, se há sede de vida eterna em você, se há sede da vida de Deus em você, é preciso que você peça pelo Espírito Santo de Deus. No texto de hoje, meus irmãos, que nós acabamos de ler, no texto de hoje, nós veremos como continuidade sobre a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores. Depois de falar com a mulher a respeito da água viva, Jesus fala com ela sobre isso, sobre a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores. Nós estamos aqui nessa noite para adorarmos. Nós estamos aqui nessa noite porque somos adoradores. Mas a nossa adoração, meus irmãos, não se dá apenas no domingo. A nossa adoração não se dá apenas no momento de louvor ou durante a pregação, durante o culto todo. A nossa adoração se dá em todo o tempo, porque a nossa vida deve ser uma vida, ou a nossa vida é uma vida de adoração. Amém, queridos? A nossa adoração é 24 horas, de domingo a domingo. Assim é a nossa adoração. Mas nós vamos ver com Jesus esta noite sobre a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores. Agora repare, queridos, repare mais uma vez que Jesus, ele está falando com uma mulher pecadora sobre a verdadeira adoração. Jesus está falando com uma mulher imoral a respeito da verdadeira adoração. E isso nos dá esperança, queridos. Isso nos dá esperança. Porque se Jesus transformou a vida dessa mulher para que ela fosse uma verdadeira adoradora, isso significa que Jesus também transforma as nossas vidas para sermos verdadeiros adoradores. O Senhor não procura adoradores prontos, mas Ele transforma pecadores em verdadeiros adoradores. A esperança para nós. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, e esse é o caso dessa mulher, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, queridos? E isso, tanto na vida dessa mulher, quanto na minha vida, quanto na sua vida também. Veja, essa mulher, para o contexto da época, ela era mulher, era samaritana, era pecadora, mas Jesus a procurou para transformá-la em uma verdadeira adoradora. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que é sempre assim. Deus buscou Abraão do meio da idolatria, e Deus o tirou da idolatria. E Deus fez de Abraão um verdadeiro adorador. O povo de Israel, meus irmãos, é um povo que foi escolhido por Deus para ser um povo de adoração. Nós lemos isso lá em Isaías, capítulo 43, mas durante toda a história bíblica nós vemos isso. E é isso que Jesus faz com a gente. Jesus nos tira da idolatria para sermos verdadeiros adoradores. Deus transforma a vida de pecadores e faz de pecadores adoradores. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, hoje nós veremos então sobre apenas 2 pontos na nossa mensagem. A verdadeira adoração é um ponto, e o segundo ponto, os verdadeiros adoradores. Sobre a verdadeira adoração, meus irmãos, sobre a verdadeira adoração, nós vemos nesse texto pelo menos 3 coisas sobre a verdadeira adoração. A primeira coisa que vemos é que a verdadeira adoração não está mais restrita a qualquer lugar. Veja comigo ali o versículo de número 19 até o versículo de número 21. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. E a mulher diz a Jesus que ele é profeta
E a visão da mulher na história, percebam isso, a visão da mulher a respeito de Jesus vai mudando. Porque primeiro a mulher viu Jesus apenas como um homem, como um judeu, que estava pedindo água para ela. Mas agora a mulher passa a ver Jesus como um profeta. E depois ela verá Jesus como o Cristo. Então a visão da mulher a respeito de Jesus vai mudando, vai sendo transformada. Veja o verso de número 20. A mulher diz: nossos pais adoravam neste monte. Quando ela diz nossos pais, ela se refere a Abraão, Isaque e Jacó, que adoraram ali naquela região, em Siquém, perto do monte Gerizim, que era o monte para o qual ela estava certamente apontando e dizendo a Jesus: nossos pais adoravam neste monte Gerizim. Mas vós judeus, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então veja, meus irmãos, que a discussão ou a conversa entre Jesus e a mulher estava girando nesse momento a respeito do lugar de adoração. Qual era o lugar de adoração? E naquela época o entendimento é que a adoração estava restrita a um lugar. Os samaritanos acreditavam que o lugar de adoração era no monte Gerizim. Mas os judeus acreditavam corretamente que o lugar de adoração era em Jerusalém, no templo. Então havia esse embate. Qual o verdadeiro lugar de adoração? Havia essa disputa. Mas Jesus, meus irmãos, mostra claramente à mulher que chegaria um tempo, e o tempo já havia chegado, em que a adoração não estaria mais restrita a um lugar. Amém, meus irmãos? Veja o verso 21, Jesus diz: mulher, podes crer-me, ou seja, creia que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Com a chegada do Espírito Santo, queridos, com a chegada do Espírito Santo, as barreiras, e até mesmo as barreiras da adoração seriam removidas. As barreiras geográficas da adoração seriam removidas. Porque é isso que é a discussão de Jesus com a mulher. Qual é o lugar de adoração? Jerusalém ou Gerizim? Jesus deixa claro, na conversa toda, que não haveria limites geográficos para a adoração. Todas as barreiras seriam removidas. Não somente as barreiras geográficas, mas também as barreiras sociais, as barreiras étnicas. Todas as barreiras seriam removidas. O Novo Testamento é um tempo onde Deus pode e deve ser adorado em qualquer lugar. Por toda e qualquer pessoa que tenha o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então nós vemos isso de forma maravilhosa no Novo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas todas tinham que ir para Jerusalém para adorar. Hoje não. Hoje nós adoramos em qualquer lugar. Podemos adorar aqui, mas há lugares em que os crentes não têm um templo. Então eles adoram debaixo de árvores. Mas Deus é adorado em qualquer lugar, não há mais barreiras geográficas. Mas Deus tem, meus irmãos, preparado um lugar para a nossa adoração. Um lugar final para a nossa adoração. Que a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Lá só entrarão os verdadeiros adoradores. E a nossa adoração será perene. Mas nós vemos que a adoração nos dias de hoje, ela não está mais restrita a qualquer lugar. Jesus também deixa claro para a mulher que a verdadeira adoração deve ser orientada pelo conhecimento correto. Veja comigo ali o verso de número 22. Jesus diz à mulher: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Veja, meus irmãos, Jesus diz: olha, vocês adoram o que não conhecem. Como assim? Eles adoravam o que não conheciam.
Qual era o problema da adoração deles? O problema da adoração dos samaritanos é que não era uma adoração orientada pela palavra de Deus. Os samaritanos, em busca de vida própria, em busca de um culto próprio, romperam com as Escrituras e criaram a sua própria forma de adoração. Por isso Jesus diz, vocês adoram o que não conhecem, mas nós judeus adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então com isso, meus irmãos, Jesus mostra que a nossa adoração deve ser orientada pela palavra. Nós devemos adorar com o coração, mas também devemos adorar com a mente, devemos adorar com a palavra de Deus nas mãos. O nosso culto deve ser um culto também baseado no conhecimento, no entendimento. O nosso culto deve ser um culto racional. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo fala ali de um culto racional. Em Marcos capítulo 12, verso 30, nós vemos Jesus dizendo que nós devemos amar a Deus também com toda a força do nosso entendimento. Amém, queridos? Então, às vezes a gente vê algumas igrejas adorando, mas adorando não com base nas Escrituras. E quando a adoração ela não flui da palavra, quando ela não parte da palavra, as pessoas estão adorando sem o verdadeiro conhecimento. E veja o verso de número 25 e o verso de número 26, ligado a isso. A mulher diz, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará, ou seja, nos ensinará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Então, meus irmãos, a verdadeira adoração deve ser orientada pelo conhecimento correto, e o conhecimento correto flui da palavra de Deus e flui também de Cristo para o seu povo. Então, em primeiro lugar, a verdadeira adoração, ela não está mais restrita a qualquer lugar. Em segundo lugar, a verdadeira adoração deve ser orientada pelo conhecimento certo. E em terceiro lugar, a verdadeira adoração deve ser prestada também de modo correto. Veja os versos 23 e 24. A verdadeira adoração deve ser prestada de modo correto. Versos 23 e 24. Mas vem a hora e já chegou, disse Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, meus irmãos, vê que a conversa, ela sai da questão do lugar e ela parte para o modo correto de adorar. Jesus diz que a verdadeira adoração, ela pode ser prestada em qualquer lugar, se ela for prestada da maneira correta. E qual é a maneira correta de adorar a Deus? Jesus diz, em espírito e em verdade. Essa é a maneira correta de adorar a Deus, em espírito e em verdade. Mas como alguém pode adorar a Deus em espírito e em verdade? Meus irmãos, para adorar a Deus em espírito e em verdade, é preciso ter o Espírito Santo de Deus. Porque não é pelo seu espírito que você adora a Deus, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós prestamos a verdadeira adoração. Lembra da conversa anterior de Jesus com a mulher? Jesus falava com ela sobre a água viva. E o que representa a água viva? Representa o Espírito Santo. Aquela mulher precisava receber a água viva para então se tornar uma verdadeira adoradora. Meus irmãos, a verdadeira adoração é a adoração que flui do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que conduz o seu povo à verdadeira adoração. Amém, amados? É assim. Veja comigo mais uma vez o verso 23 e 24, para que você compreenda bem. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Espírito aqui, meus irmãos, é o Espírito Santo, e a verdade aqui é Cristo. Veja ali o verso 24, Deus é Espírito. Quando você vê essa frase aí, né?
Deus é espírito. Mas se você tiver a oportunidade de ver o texto grego, eu não gosto muito de citar o grego, mas aqui é necessário. O texto grego não diz que Deus é espírito, mas o texto grego diz: o espírito é Deus. Os irmãos compreendem a diferença? O espírito é Deus. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, nós vemos em Ezequiel 36 que Jesus é aquele que nos dá a água e Ele nos dá também o seu espírito. E é só aqueles que têm o espírito que são verdadeiros adoradores. A verdadeira adoração, ela flui do espírito. Ela flui de produzirmos em nós o fruto do espírito que exalta e glorifica o Senhor. Então, queridos, essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, em primeiro lugar, não está restrita a qualquer lugar. A verdadeira adoração é orientada pelo conhecimento certo, que flui da palavra e de Cristo. A verdadeira adoração, ela vem do Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira adoração. Mas agora, queridos, vamos ver o segundo ponto, que é sobre os verdadeiros adoradores. Porque Jesus nos fala sobre a verdadeira adoração, mas Ele também nos fala aqui sobre os verdadeiros adoradores. E quando nós falamos de verdadeiros adoradores, automaticamente nos vem à mente que existem os falsos adoradores. Porque se existem os verdadeiros, existem os falsos. E a Bíblia nos fala sobre a falsa adoração. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 29, versículo 13, ali Isaías diz: este povo me honra com os lábios, me honra com a boca, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, diz o profeta Isaías. E Jesus, referindo a sua própria geração, cita o profeta Isaías em Mateus capítulo 15. Então os falsos adoradores são aqueles que têm a palavra nos lábios, mas a palavra não está no seu coração. Os falsos adoradores são aqueles que honram a Deus com os lábios, mas não honram a Deus com a sua vida. Esses são os falsos adoradores. Eles são capazes de levantar as mãos e de fazer belas orações, mas a sua vida no dia a dia envergonha a Deus, porque eles não produzem o fruto do Espírito, eles não beberam a água viva, eles produzem o fruto da carne. E nós precisamos, meus irmãos, se queremos adorar a Deus, passarmos da carne para o Espírito. Os verdadeiros adoradores, olhe para a vida da mulher samaritana. Ela foi transformada em uma mulher, de uma mulher imoral para uma verdadeira adoradora. Isso nos dá esperança. A mulher samaritana, nós vemos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A mulher samaritana recebeu a água viva, o Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer conosco. É assim que nos tornaremos verdadeiros adoradores. Sobre os verdadeiros adoradores, queridos, nós queremos destacar algumas coisas. A primeira delas é que os verdadeiros adoradores, eles são escolhidos por Deus. Nós já citamos o caso de Abraão, que foi escolhido para ser verdadeiro adorador. Citamos o caso macro de Israel, a nação que foi escolhida pelo Senhor para ser uma nação de adoradores. Mas veja o verso de número 23, onde Jesus diz à mulher samaritana: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não imaginemos nós, meus irmãos, por favor, não imaginemos Deus procurando pessoas, como quem procura uma agulha no palheiro. Não imaginemos Deus procurando pessoas para ver se essas pessoas são aptas ou não para adorá-lo.
Não é assim que Jesus está dizendo. Aliás, Jesus diz em João capítulo 6, aqui mesmo nos versos 44 e 45 de João 6, Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É Deus quem traz a Cristo aqueles que irão adorá-lo. Quando o texto diz, meus irmãos, que o Pai procura para si adoradores, o Pai é aquele que vai ao encontro daquele que está perdido através do Filho e transforma pecadores em adoradores. Nós vemos isso aqui mesmo no texto. Veja ali o verso de número 4. João capítulo 4, verso de número 4, diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A palavra necessário que aparece aí no texto significa, pode ser traduzida por forçoso. Era-lhe necessário, era-lhe forçoso atravessar a província de Samaria. Haviam outros caminhos, mas era necessário que Jesus passasse por ali, porque havia uma mulher para ser resgatada. Amém, queridos? É por isso que era necessário. Jesus poderia ter pegado outro caminho, mas era necessário, porque havia ali uma eleita para ser resgatada pelo Senhor. É Deus quem vai à procura dos seus adoradores. Aquela mulher não era uma adoradora, mas ela foi procurada para ser transformada em uma adoradora. Como nós vemos lá em Isaías capítulo 43, meus irmãos. O Senhor é quem pega pecadores e transforma em adoradores. Os adoradores não vêm prontos. Eles são feitos por Deus para serem adoradores. E veja, então não há mérito algum em nós, em sermos verdadeiros adoradores. Porque foi Deus quem nos fez. Veja, queridos, como Deus age à sua própria maneira. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu para que ele tenha que restituir algo? Deus faz as coisas como Ele quer. Quando nós olhamos, por exemplo, para o caso do jovem rico. O jovem rico, ele parecia estar pronto. Jesus chega para o jovem rico se aproxima de Jesus e diz: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Ele disse: Senhor, tenho observado todos os mandamentos. Todos os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não cobiçarás. Tenho observado tudo, desde a minha infância, tenho observado tudo. Ele estava pronto. Jesus disse: só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Só isso te falta. Mas essa mulher, meus irmãos, era uma mulher que lhe faltava tudo. Aparentemente ela não observava nenhum dos mandamentos. Já havia tido 5 maridos e agora o marido com quem ela estava não era dela. Quem você escolheria para ser verdadeiro adorador? Quem você escolheria para prestar adoração? Deus escolheu a mulher samaritana. Cristo foi ao encontro dela para resgatá-la, para transformá-la, para tirá-la do lamaçal do pecado. Cristo foi ao encontro dela para tirá-la do reino das trevas e colocá-la no reino da luz, para que ela fosse uma verdadeira adoradora. O Senhor procura para si verdadeiros adoradores. Mas é Ele quem faz os adoradores. E os verdadeiros adoradores, eles são escolhidos por Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles recebem do Senhor a água viva. O texto, meus irmãos, não está desconectado. Os verdadeiros adoradores recebem a água viva, o Espírito Santo. A água viva é a água que traz vida. Deus não recebe a adoração daqueles que estão espiritualmente mortos. Deus só recebe a adoração daqueles que estão espiritualmente vivos. E sem o Espírito Santo, o homem está morto em delitos e pecados.
mas quando ele recebe o Espírito Santo, ele passa a ter vida espiritual. E aí então ele está apto a ser um verdadeiro adorador. Este era o caso da mulher samaritana, que adorava. Ela adorava no Monte Gerizim, mas estava espiritualmente morta. Mas quando ela recebeu o Espírito Santo, ela passou a ser verdadeira adoradora, pois recebeu o fôlego de vida. Os verdadeiros adoradores são escolhidos por Deus, receberam a água viva e foram convencidos de pecado. Meus irmãos, o texto nos mostra claramente Jesus convencendo aquela mulher de pecado. Ou seja, ela precisava ser convencida de pecado, precisava de arrependimento para passar a ser uma verdadeira adoradora. Porque aqueles que permanecem em seus pecados não podem ser verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles são transformados. Os verdadeiros adoradores, eles foram salvos. Quando Jesus diz, a salvação vem dos judeus, os verdadeiros adoradores, eles foram salvos. E os verdadeiros adoradores, eles foram salvos, e porque foram salvos, podem adorar. Os irmãos se lembram do povo de Israel no Egito? O povo de Israel estava no Egito, estava ali vivendo como escravo. E Deus diz a Moisés, vai e liberta o meu povo. E qual o sinal que eles receberiam da libertação? Eles viriam até o monte santo de Deus para adorá-lo. Isso mostra, meus irmãos, que Deus liberta o homem da escravidão do pecado, para que ele possa adorá-lo. Era isso que Cristo estava fazendo com aquela mulher. Cristo estava libertando-a para que ela pudesse adorá-lo. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Veja o verso 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ou seja, os verdadeiros adoradores, eles têm uma adoração centrada em Deus. Eles adoram o Pai. Meus queridos, nós fomos escolhidos por Deus, impactados por Jesus, libertos dos nossos pecados, recebemos o Espírito Santo. Estamos livres agora para adorarmos o Pai. E fazemos isso em espírito e em verdade, segundo a orientação de Cristo. Para concluir, eu quero que você pense comigo. Você é um verdadeiro adorador? Você tem prestado a Deus verdadeira adoração? Você é um verdadeiro adorador? Você recebeu a água viva? Você já se arrependeu dos seus pecados e foi salvo? Porque foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana. E é isso que ele faz com todo o verdadeiro adorador. Se você é um verdadeiro adorador, e eu creio que você é, pela graça de Deus, se você é um verdadeiro adorador, então eu te digo, adore a Deus em qualquer lugar, através do Espírito Santo de Deus, através do fruto de adoração que vem do Espírito e da palavra. Amém, queridos? Nós precisamos nos apropriar disso. Nos apropriar do fato de sermos verdadeiros adoradores. E prestarmos a Deus verdadeira adoração. Em todo tempo e em todo lugar. Amém, queridos? Deus nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado, como Ele fez com a mulher samaritana, para que glorifiquemos o Seu nome através de uma nova vida, de uma vida de adoração. E que nós venhamos a fazer isso, meus irmãos, em espírito e em verdade. O Espírito é Deus e Ele está em nós. Ele nos conduz à adoração. Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Pai.
Olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo. Se você se reconhece um grande pecador, então você está dando o passo certo, porque é assim que eu me sinto também, um grande pecador. Mas eu reconheço a graça de Deus sobre a minha vida. Pai querido, eu te louvo pela vida da mulher samaritana, Senhor. Te louvo a Deus porque aquela mulher foi transformada pelo Senhor. De uma grande pecadora a uma verdadeira adoradora. E Senhor, se nós somos pecadores, resgata-nos, transforma-nos em verdadeiros adoradores. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça. Te louvamos, ó Deus, porque aonde abundou o pecado, onde abunda o pecado agora, pode superabundar a graça do Senhor. Ó Deus bendito, não nos deixe mortos em delitos e pecados, mas dá-nos da água viva, em nome de Jesus. Tua palavra diz que aquele que pedir o Espírito Santo, aquele que pedir a água viva, o Senhor lhe dará. Então nós pedimos ao Senhor, dá-nos o teu Espírito, dá-nos a água viva, vivifica-nos, Senhor, para que sejamos verdadeiros adoradores, para que possamos te adorar em todo tempo e em todo lugar, em espírito e em verdade. Ó Deus bendito, se alguém de nós, ou se alguém dentre nós tem sido um falso adorador, te honrando com os lábios, mas com o coração longe de ti, nós pedimos, Senhor, transforma corações de pedra em corações de carne. Vem, Senhor, com a água purificadora e dá, Senhor, o teu Espírito. Porque uma vez que o homem recebe o teu Espírito, a tua palavra diz que ele anda nos teus caminhos. Ó Deus bendito, nós cremos pela história que o Senhor fez maravilhas na vida daquela mulher samaritana. Faz maravilhas também na nossa vida. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos estar cantando um hino ao nosso Deus. Por seu insigne amor, por todo seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Bendito
motivos, Senhor. Temos motivos para te adorar, Senhor. Temos motivos para te louvar. O grande motivo, Senhor, da nossa adoração é que nós estávamos como a mulher samaritana. Nos identificamos com ela, Pai. Estávamos como ela, perdidos, sem esperança. Mas o Senhor nos enviou o teu Filho. Ele veio até nós. Estávamos sedentos, mas Ele veio até nós para nos resgatar do poder do pecado. Ele veio até nós para nos libertar da escravidão do inimigo e para nos dar a água viva. Aleluia, Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Cristo nos fez de pecadores a adoradores. E agora, Senhor, que nos apropriemos disso, que prestemos ao Senhor adoração em espírito e em verdade em todo o tempo, Senhor. Que essa semana seja uma semana de adoração, uma semana de comunhão com o Senhor. Ó Deus bendito, enche o teu povo com o teu Espírito Santo, espírito de louvor, espírito de adoração. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todos os que creem, desde agora e para todos sempre. Amém.